Olá, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, Jesus te abençoe. Não se esqueça, caso não esteja inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, se quiser receber as notificações, tá bom? Faça comentários, dá seu like e compartilhe. Eu quero te perguntar uma coisa, você já se arrependeu de algo que você fez? E esse algo te trouxe muito sofrimento? Vamos ver logo após a vinheta. Pois é, eu já me arrependi. E olha, muitas vezes eu fui fazer o bem para alguém e essa pessoa pagou o bem com o mal. Mas eu posso ficar assim tranquila, porque tudo que nós fazemos para o Senhor é o Senhor que recompensa. Mas o sofrimento veio e veio assim com tudo. O rei Davi, ele fez algo assim muito chato. Foi algo que teve assim muita repercussão negativa para o reinado dele. Mas em compensação, quando ele faz o Salmo 51, ele faz o Salmo 51 como uma oração de arrependimento. Vamos ao tema de hoje. Atitudes de um pecador arrependido. Salmo 51. O nosso texto base está em Salmo 51, do verso 1 ao verso 10, mas nós vamos pegar o versículo-chave no Salmo 51, verso 10, que fala assim: ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. É tremendo a palavra de Davi, a oração de Davi ao Senhor. No Salmo 51, ele está nos mostrando um salmo penitencial, aonde Davi faz uma oração de arrependimento. E esta oração, através desta oração, mostra que ele teve mudança de atitude e mostra que ele teve uma experiência muito amarga. Mostra também que ele foi confrontado pelo profeta Natã, mas esta confrontação trouxe para a vida dele bênçãos. Davi ele realizou um desejo pecaminoso do coração dele. Ele se deitou com uma mulher casada, que é a Betseba. E pior, ele mandou matar Urias. Mandou colocar Urias na frente da guerra para ser morto. Mas nosso Deus é um Deus que conhece todas as coisas. Vamos ver essa tentação de Davi? Segundo Samuel 11:2. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço, ele avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. O exército de Israel estava em guerra e Davi, ao invés de estar com o exército, ele estava lá, todo no bem bom. Tem um velho ditado que diz assim: mente vazia, oficina do diabo. Já ouviu falar sobre esse velho ditado? Pois é, e Davi ele não resistiu à tentação quando ele viu aquela mulher bonita, muito bonita. Davi, diante da confrontação de Natã, ele se arrependeu. Mas olha que impressionante, precisou Natã vir confrontar ele. Arrependimento, no dicionário, fala que é pesar, é uma lamentação pelo mal cometido. Mas nós sabemos que arrependimento gera mudança, gera transformação. E as atitudes de Davi mostraram isso para nós. Primeiro, Davi pede misericórdia a Deus. Salmo 51, verso 1 diz assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga as minhas transgressões. É interessante que tem uma tradução que fala assim: conforme a tua grande clemência, conforme a tua grande misericórdia, tem misericórdia de mim. Ao invés de falar apaga as minhas transgressões, apaga a minha rebeldia. Olha que interessante. E misericórdia é compaixão, é piedade. Misericórdia é um ato concreto de manifestar esse sentimento. Como, por exemplo, o perdão, a indulgência, a graça, a clemência. Justamente isso que Davi estava falando. Mostra, manifesta esse sentimento de perdão para comigo, Senhor. E a gente vê que Deus é tão tremendo que Daniel 9:18 fala assim: mas a Elohim, nosso Deus, pertence à misericórdia e o perdão, apesar de termos sido tão
rebeldes contra ele. Por isso que quando naquela versão fala, não olha para minha rebeldia, né? Justamente isso, porque Deus é tremendo, a ele pertence a misericórdia e o perdão. Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 7, verso 18, fala assim: quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoa todos os pecados e não mais relembra a transgressão dos remanescentes da tua herança? Quem é comparável? Não tem outro. E ainda Miqueias fala: eis que tu não permaneces irado para sempre. Pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. Oh, glória a Deus! E Davi, primeiro ele pede misericórdia, depois ele pede perdão. Salmo 51, verso 2, ele fala assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Eu fico imaginando Davi olhando para o que ele tinha cometido e ele ter ficado assim, até mesmo irado com ele. Perguntando: como que você fez isso? Olha o que você fez, Deus te tira lá de trás da malhada, Deus te dá um reino e olha o que você fez. Essa foi a confrontação de Davi com ele mesmo. 1 João 1,7-9, a gente não pode se esquecer que se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos plena comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E o 9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi estava pedindo perdão para aquele que é perdoador, para aquele que, quando nós pedimos perdão, nos arrependemos, ele fala que dos nossos pecados ele não se lembra jamais. Então não adianta ficar aí pedindo perdão por coisa que você já se arrependeu, já pediu perdão anteriormente. Aqueles pecados, Deus não se lembra jamais. Glória a Deus, isso é muito bom. Terceira coisa que Davi fez: Davi reconheceu o pecado dele. Tá certo? Natã veio e confrontou ele, mas ele reconheceu diante de Deus. Salmo 51, verso 3. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Olha, por isso que eu falo, ele ficou horrorizado com ele mesmo. Ele ficou indignado: como que você fez isso? Né? Eu fico imaginando, porque tem coisas que a gente faz que a gente, meu Deus, como que eu fiz isso? É muito nítido, a gente sabe, até por experiência própria. Deus não vai impedir a gente de pecar. Ele nos dá o livre-arbítrio. É nós que temos que resistir à tentação e aí ele nos honra. Salmo 32, verso 5. Então Davi reconhece o pecado dele. Eu confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Glória a Deus. Tem pessoas que são tão torturadas com o sentimento de culpa, mas quando nós confessamos ao Senhor, o Senhor nos perdoa. Salmo 38, verso 18 fala assim: sim, confesso a minha culpa, estou aflito em razão do meu pecado. Ele estava buscando em Deus o perdão, ele estava buscando em Deus a misericórdia, ele estava confessando o pecado diante de Deus. A quarta atitude de Davi: ele reconhece que pecou sim, mas principalmente contra Deus. Salmo 51, verso 4. Pequei contra ti somente pequei e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. É isso que é interessante, é isso que é até impactante. Por isso que Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, porque ele pecou, ele pede perdão, ele busca a misericórdia de Deus, mas ele fala para Deus: olha Deus, eu pequei contra ti. Olha, o Senhor é justo, a tua sentença é justa ao julgar-me condenado. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós pedimos perdão a Deus, lembra, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, que é justo, que se fez propiciação. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. E Davi, ele fala assim: olha,
Não adianta eu ficar aí acalentando o pecado ou me colocando como vítima. Não adianta não, eu preciso realmente olhar, eu pequei, tem misericórdia de mim. E ele foi fazer o quê? Buscar. Mas ele aceitou que Deus é justo. Ele sabia a lei da semeadura, ele sabia que iria ter consequência o pecado dele. E ele não falou para Deus assim, não, eu já confessei, agora não pode acontecer nada não, porque eu já confessei. Ao contrário, ele fala, justa é a tua sentença, como nós temos para aprender com Davi. E Davi, ele vira e fala assim, olha, o pecado maior que eu fiz foi contra ti, Senhor. Porque, embora eu tenha pecado, eu pequei, no caso Davi, né? Pecou contra Betseba, pecou contra Urias, contra a nação de Israel, contra o exército, não é o pecado dele. Foi desonrar a Deus, foi desobedecer a Deus. E é justamente isso que ele faz. Tanto que ele casa com Betseba, né? Mas aí a gente vê a quinta atitude de Davi. Ele reconheceu diante de Deus que ele era pecador. Mas ele viu que esse pecado, essa tendência ao pecado, é o que a gente chama de pecado original, lá de Adão e de Eva. Esse pecado original afetou toda a humanidade. Vamos ver Salmo 51:5? Diz assim, reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Vamos entender isso? Essa questão do pecado original? Romanos 5:12. Paulo fala assim, portanto, como por um homem, lembra de Adão? Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, quando Davi fala, eu reconheço que sou um pecador, mas eu sou pecador desde o meu nascimento, ele estava relatando isso, né? O pecado original lá de Adão. Outra coisa que Davi faz, Davi reconhece que Deus, ele é amoroso. Davi, ele reconhece o amor de Deus em relação à verdade. Salmo 51:6, olha o que ele diz. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. É lindo você entender que Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, Deus ama a verdade. No Salmo 119:30, o salmista fala assim, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos, né? Eu tenho que escolher o quê? Aquilo que agrada a Deus, e a verdade é algo que agrada a Deus. Quando Davi fala, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, a gente vê que Davi, ele está mostrando para o Senhor, Senhor, mas eu quero conhecer a verdade, eu quero andar no caminho da verdade, eu quero andar para agradar a Ti. Eu quero citar o Salmo 51:7, que fala assim, Davi falando, purifica-me com sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. E sopo é justamente uma planta. Algumas pessoas falam que é tipo a manjerona ou manjericão, né? O sopo, ele era usado como parte de um ritual de purificação, era até determinado na lei, a lei falava sobre isso. A primeira vez que essa palavra sopo aparece na Bíblia é quando foi usado pelo povo de Israel quando estavam no Egito, aonde eles passavam com o sopo, eles pegavam o sopo, colocavam lá no sangue do cordeiro e passavam nos umbrais das portas. Então ele fazia parte até mesmo de um ritual de purificação. Vamos entender Isaías 1:18-19, que diz assim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Glória a Deus! Se vocês estiverem dispostos a obedecer, olha ainda, fala de Isaías, comerão os melhores frutos desta terra. É interessante que a gente ouve muita pregação sobre isso, e você vai comer o melhor fruto desta terra, mas olha a condição. Se você estiver disposto a obedecer a Deus, a viver para a glória de Deus, a deixar os teus desejos e viver para a glória de Deus, comerá os melhores frutos desta terra. É tremendo.
E a oitava atitude de Davi, ele pede para Deus deixar ele ser feliz de novo. Salmo 51:8 diz assim: faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Davi, ele fala que ele estava com seus ossos quebrados, mas por causa do peso do pecado, por causa do sentimento de culpa. Mas o perdão do Senhor era o que iria fazer ele ser alegre de novo, é o que iria trazer felicidade, alegria. Davi estava vivendo um grande momento de sentimento de culpa. Salmo 6, verso 2 e 3 diz assim: tem piedade de mim, ó Senhor, pois estou perdendo as forças. Cura-me, Senhor. É importante nós pedirmos para o Senhor: Senhor, me fortaleça, me cura, me ajuda. Senhor, me faça de novo. E aí a gente vê que Deus, ele perdoa, Deus, ele trabalha, Deus restaura. A nona atitude de Davi foi ele pedir para Deus desviar o olhar. Deus, tira o teu olhar, Deus. Não fica vendo o meu pecado, o pecado cometido. Olha o Salmo 51, verso 9, que ele diz: esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. É como se ele falasse: Deus, não fica olhando para o pecado que eu cometi, não. Como se fosse uma página que ele quisesse virar, né? Aquilo lá eu não quero nem lembrar. Ele falou: Deus, não olha não. E a 10ª atitude de Davi, ele pede para Deus criar nele, que é o nosso versículo-chave, o coração, mas um coração que agradava a Deus. Salmo 51:10 diz assim: ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Como eu gosto desse versículo. Coração puro é um coração livre de manchas, é um coração livre do pecado cometido, porque eu confessei, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, um coração sincero, é isso que Davi está falando, transforma aquele coração pecador num coração limpo, num coração purificado. Mateus 5:8, olha o que Jesus fala: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Não somos nós que nos limpamos, não é fazendo penitência, não é fazendo as coisas que a gente vê assim, até coisas complicadas para ganharmos o favor do Senhor. Não, não é isso. É orarmos, é clamarmos, é obedecermos ao Senhor. E aí quando Jesus fala: bem-aventurados limpos de coração, ô Senhor, nós sabemos que estamos nesse corpo, nós sabemos que nós podemos pecar por algum deslize nosso, mas o Senhor é o nosso advogado. Ezequiel, capítulo 36:26 fala assim: e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Olha que tremendo! Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. É isso que nós temos que entender. Davi estava querendo ser renovado, restaurado, transformado. Davi pede para Deus fazer dentro dele um espírito firme, inabalável, que não cede às tentações. O Salmo 51, ele nos mostra um homem arrependido, um homem que pecou, mas se arrependeu e foi buscar o perdão de Deus. O rei Davi, ele mostrou que o pecado trouxe consequências amargas, trouxe sofrimento, trouxe afastamento da presença de Deus, trouxe tristeza, trouxe amargura. Mesmo consciente da necessidade de arrependimento, Davi sabe que Deus é Deus que perdoa. Oh, aleluias! Mas ele perdoa quem? Quem tem um coração quebrantado. Quem é sincero e pede perdão com arrependimento. E ele fala da necessidade da restauração, porque numa restauração ele não cederia à tentação. Ele precisava que Deus colocasse nele um espírito firme, forte, inabalável. Por isso que a gente entende quando Jesus fala, Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. No caso do pecado, se eu me arrependo e eu peço perdão, o Senhor, ele nos perdoa. Ele esquece dos nossos pecados. Ele fala: dos teus pecados eu não me lembro mais. Mas lembra que ele disse para aquela mulher adúltera, pecadora: vai e não peques mais. Hebreus 10:17-19 fala assim:
e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Eu falei tanto, né? Então agora é bom ver o versículo. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pequei? Me arrependi? Pedi perdão? O Senhor me reconciliou? O Senhor me abençoou? O Senhor me perdoou? E agora eu tenho acesso de novo ao trono da graça de Deus. Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.